Olá, aqui é George Marmelstein e hoje temos um formato diferente, um formato de podcast, porque nós temos também algumas novidades que nós vamos apresentar aqui hoje. Primeiro, né, um convidado especial que está ingressando no time da Superaprendizagem, ou para ser mais preciso, da Ancora Emparo, que é o Iago Capistrano. Eu vou já falar dele aqui, que está aqui ao meu lado, né, para a gente apresentar ele devidamente, mas eu quero antes falar um pouco de uma nova, de uma nova novo projeto, né, que nós estamos desenvolvendo, que é o surgimento da nossa pós-graduação. O curso de escrita jurídica com inteligência artificial, ele surgiu em 2023, ainda no comecinho de 2023, com o propósito de capacitar os usuários, né, do direito a usarem corretamente a inteligência artificial na nossa atividade profissional. Eu posso dizer que o resultado é incrível, né? O nosso curso ele é um dos cursos que tem capacitado mais juristas em inteligência artificial e com um respaldo incrível. Só que a gente viu, né, que para além de uma capacitação no uso, na ferramenta, na habilidade, nós precisaríamos ampliar o escopo do projeto para dominar esse relevante mundo que tem surgido, que é o mundo da inteligência artificial generativa. Não basta, hoje em dia, você usar a ferramenta, você tem que entender como ela funciona, dominar os seus fundamentos e entender o propósito de um uso mais avançado. Nós estamos, como eu tenho repetido várias e várias vezes, num ponto de inflexão da humanidade em que as nossas escolhas vão definir o nosso futuro. E para que a gente consiga tomar escolhas bem feitas, a gente precisa ter um propósito muito claro daquilo que a gente deseja e de que humanidade a gente quer. E é por isso que a gente resolveu criar, né, a nossa pós-graduação com o braço agora da Ancora Imparo, que eu vou já explicar a origem do nome, que é a empresa que irá desenvolver os cursos de pós-graduação para que a gente tenha uma filosofia pedagógica alicerçada em três pilares: habilidade, conhecimento e propósito. Ou seja, nós não queremos apenas que a pessoa use, mas que saiba usar, entenda o conhecimento, domine o conhecimento e use para a direção certa, use de forma correta, né, saiba exatamente qual é o propósito, o sentido daquilo que ela está fazendo. É isso a origem da Ancora Emparo. A Ancora Emparo ela é a frase que inaugura o superaprendizagem. O superaprendizagem, o livro Superaprendizagem, nasceu, né, com o espírito de criar, né, de embutir um desejo de aprendizagem contínua que não para, né, nem mesmo com a idade. Quando estava no seu leito de morte, aos 80 anos, Michelangelo ainda balbuciou as palavras Ancora Imparo, que é eu ainda estou aprendendo. Então imagine um gênio da humanidade que produziu obras incríveis, chegar aos 88 anos de idade, já no seu leito ali deitado, eu ainda quero aprender, eu ainda desejo aprender. Esse é o espírito da Ancora Imparo, um espírito de curiosidade e que a partir de agora, né, vai ter um upgrade em termos de evolução, né, em termos de aprendizado, que é a nossa pós-graduação, né, de inteligência artificial generativa no direito. E dentro do curso de inteligência artificial generativa no direito da nossa pós, nós vamos ter uma ampliação também do nosso programa, né? Além da ferramenta em si, da inteligência artificial, da escrita jurídica, da persuasão, do storytelling, né, dos fundamentos dos LLMs, da história dos LLMs, nós vamos ter também disciplinas sobre privacidade, disciplinas sobre regulação, disciplinas sobre ética, né, vieses algorítmicos, discriminação algorítmica e uma disciplina especial sobre design law, legal design, né, visual law, que é justamente a disciplina que vai ser ministrada pelo meu convidado aqui de hoje, o Iago Capistrano. O Iago é um jovem brilhante, advogado e consultor do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que tem trabalhado em projetos extremamente inovadores, práticos, de aplicação de ferramentas de legal design, de visual law para o direito. E a gente vai bater um papo aqui no dia de hoje para
conhecer um pouco mais o Iago, conhecer um pouco mais do Visual e ver como é que a inteligência artificial generativa pode ser usada para essa finalidade de usar o Visual Law no direito de modo eficiente, de modo adequado, né? Porque um dos grandes problemas do Visual Law é que muita gente não sabe o que é o Visual Law, usa de modo errado e isso acaba distorcendo o significado desse importante e relevante conceito. Então, antes, né, eu vou passar a palavra para o Iago para ele se apresentar, mas antes eu vou fazer uma perguntinha que eu vejo ali, o Iago é aqui cearense, do Quixadá, e eu vejo ele ali com chimarrão, né? Eu quero saber exatamente qual é a história desse chimarrão, de onde é que um advogado do Quixadá é, se tornou viciado em chimarrão. Bom, obrigado, Jorge, obrigado pela recepção. Extremamente feliz e honrado de fazer parte desse time de peso, o Ancora Imparo. Espero poder somar aí um pouco com o que venho aprendendo nessa trajetória, o que venho praticando, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, e traduzir isso em conhecimento para os nossos alunos, para as nossas alunas. É, já já a gente fala melhor, mas sobre o chimarrão é curioso, né? Ninguém entende nada, porque um advogado de Quixadá, né, do interior do Ceará, tomando chimarrão o tempo todo, inclusive estamos começando aqui a nossa conversa com uma mateada, né? Mas isso vem na verdade, de uma das formações que eu tenho, que é em regulação e governança da internet pela Universidade de Mendonça. Tive que passar foi uma formação híbrida, então um período online e outro presencial, e nesse período presencial que eu passei na Argentina, acabei adquirindo esse hábito que é muito além de um hábito, é muito além de uma bebida, é cultura, né? Então é interessante que os argentinos têm esse costume de dividir o mate, né? De você estar numa sala de aula, cada um com a sua e vai fazendo a roda de mate e chimarrão, então é bem bacana. E mesmo voltando aqui para o calor do Ceará, mantive essa cultura, esse hábito aí de tomar todos os dias. Então, tecnicamente, era para eu estar com uma garrafinha de vinho aqui, com a tacinha de vinho, porque o meu doutorado foi em Coimbra e foi lá que eu aprendi a tomar vinho. Mas vamos ficar sóbrios aqui para a gente ter uma conversa mais profunda, né? Mas, de fato, eu também, né, quando eu estive lá em Portugal, passei a apreciar um bom alentejano, né, um bom Douro, né, são a cultura dos outros países sempre nos engrandece. E já que a gente está aqui para conversar sobre legal design, né, sobre Visual Law, a primeira coisa é essa questão da nomenclatura, né? Exatamente do que se trata o legal design, é sinônimo de Visual Law. Me explica um pouquinho a questão da nomenclatura para que a gente possa, né, a partir daí, partir para conceitos, os erros comuns, ferramentas, porque aqui a ideia é que a gente justamente mostre não só o que existe, o que é, mas como fazer e ter uma visão mais prática. Então, se puder falar um pouquinho da nomenclatura, ajudaria bastante. Perfeito. As nomenclaturas, na verdade, começando do começo, a gente, na inovação e na tecnologia, nós temos muita mania de estrangeirismo, né? Então, assim, é um compromisso de quem trabalha com linguagem simples, que é o meu caso, evitar estrangeirismos e trazer as respectivas traduções quando não cabível uma adaptação, digamos assim. Então, se cunhou muito legal design, visual law, e às vezes até se fala plain language, né? Que é a linguagem simples. Mas o legal design, vamos lá, significaria o design jurídico. A gente não tem aí uma. O design não se. Diferente do espanhol, por exemplo, o design se traduz por desenho, mas no português permaneceu o design como área mesmo. Então, design jurídico, que seria basicamente a aplicação do design dentro do campo do direito, o direito visual, que seria, em resumo, uma forma de aplicar o design jurídico, e a linguagem simples. Eu menciono essas três áreas, ou essas três valências, apesar de diferentes, porque elas são extremamente complementares. E até na minha forma de entender e de explicar, eu coloco que o Visual Law ele decorre do Legal Design, assim como a linguagem simples não necessariamente decorre, mas está ali em pilares, está ali abaixo, digamos assim, dessa estrutura piramidal. Então, o que é aplicar design dentro do direito? É basicamente voltar às soluções e os serviços jurídicos de maneira centrada no usuário. O usuário é como a gente utiliza na linguagem de tecnologia ou do design em geral, mas aqui a gente poderia colocar o cliente ou o cidadão, a cidadã que está recebendo um serviço público, a depender do contexto. Então, assim, a nossa lógica de pensamento no direito, a gente aprende a pensar em nós mesmos. Então, eu vou escrever uma petição com um linguajar que eu aprendi na faculdade, que é rígido, que é
mais difícil, eu vou fazer questão de demonstrar para o juiz que eu sou erudito, ou eu vou escrever um contrato em que eu faço questão de usar o juridiquês e deixar um contrato de 20, 30 páginas para impressionar o advogado do outro lado. Então, a nossa lógica de pensamento, de prestação dos serviços jurídicos em geral, é essa: é centrado em si, em nós mesmos, e não na pessoa, no destinatário que vai receber aquela comunicação jurídica. Quando nós trazemos uma abordagem de design thinking, novamente trazendo a tradução, design thinking seria o pensamento em design, é justamente uma lógica reversa. Você começa de trás para frente. Ou seja, coloca-se no lugar do cliente ou do destinatário daquele serviço jurídico, no caso que nós estamos falando aqui, para entender qual seria a melhor forma de ele perceber ou de ele receber aquela assessoria, aquele assessoramento em geral. Então, o design jurídico ou legal design consiste justamente em se colocar no lugar do cliente, da pessoa, para fazer com que os serviços jurídicos sejam mais humanizados. Então, é basicamente isso, é sobre metodologia, é sobre forma de pensar e de desenhar ou redesenhar os serviços no direito. Ou seja, seria buscar a forma mais eficiente de transmitir o conhecimento, transmitir a informação, né? Basicamente Basicamente isso, isso, pautado na empatia, na pautado empatia. na experiência do usuário. É interessante essa abordagem, né, focada no leitor, não no leitor, porque não necessariamente é leitura, né? Focada no destinatário da mensagem, porque eu acho que isso também nos ajuda a ilustrar alguns erros comuns, né? Eu acho que muitos de nós recebemos aí anedotas, memes de petições que supostamente aplicando o legal design, o visual law, de duas uma, ou coloca um monte de coisa que não faz o menor sentido, memes, bolo de aniversário, né, aquelas figuras mais infantilizadas, ou tem um mau gosto estético que fica visualmente desagradável para qualquer pessoa. E aí eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, sobre o que é no sentido correto, adequado e o que não é. O que é que a gente pode. Por que que uma determinada petição que usa uma tabela, ou usa um gráfico, ou usa um infográfico, ou uma linha do tempo, por exemplo, é considerada um visual law, né, um legal design bem aplicado, e a outra que colocou lá a imagem de uma figurinha, um emoji, não é bem-vinda. Inclusive, dentre as minhas aulas, eu tenho uma oficina de analisar o que não é visual law. A gente tem quase que semanalmente aí surge um meme novo relacionado a uma petição exagerada, a um contrato ali poluído visualmente, digamos assim. Nós comentávamos, né, que colegas que colocam charges, colocam imagens de série do Pica-Pau, coloca meme futebolístico no meio de petição. Então, por favor, isso não é sobre legal design, isso não é visual law. Na realidade, o visual law, o direito visual, ele é dentro dessa lógica que nós havíamos falado, é uma sub-área do legal design. Então, é uma forma de você aplicar esse pensamento de tornar os serviços jurídicos, os produtos jurídicos mais acessíveis e centrados no ser humano. De que forma? Com a aplicação de design gráfico. E existem várias diferentes maneiras de fazer a aplicação de design. O gráfico é uma delas, ou seja, a aplicação de elementos visuais, como imagens, ícones, fotos, QR codes, linhas do tempo. Então, o pensamento em design e aplicado ao direito, ele pode ser ilustrado, digamos assim, com o direito visual. E aí, um remédio que é muito recomendado e que ele carece de prescrição é o bom senso. Então, o bom senso resolve muita coisa, já diria um grande mentor meu de carreira, inclusive na aplicação visual. Então, assim, está dentro das boas práticas que nós tenhamos parcimônia na hora de escolher elementos ou mesmo entender com quem nós estamos falando, seguindo essa metodologia de, por exemplo, nesse caso que nós trouxemos aqui de uma petição que coloca uma charge, coloca um meme. Veja, quem que está sendo o destinatário direto daquela comunicação? Você está falando com o juiz, você é advogado enquanto peticionante, está falando com o juiz. Quem vai receber diretamente aquilo é um magistrado, é uma magistrada. Então, será que convém colocar uma charge no meio da petição? Diferentemente seria se você fizesse um comunicado enquanto advogado ainda, advogada, para um cliente de baixa instrução ou de menos seriedade na sua comunicação. Talvez coubesse ali essa aplicação um pouco mais exagerada de elementos visuais. Então, assim, o bom senso, entender com quem você está falando, é uma boa medida, é um excelente remédio aí para nos guiar
a entender ou ter alguma noção do que seria aí o correto dentro do direito visual. Iago, vamos já voltar a esse ponto do conceito de bom senso dentro dessa lógica, porque eu acho que tem uma questão de funcionalidade, que é basicamente essa a mensagem principal, mas quando a gente fala de visual law ou de legal design, a gente não está falando apenas do advogado, né? Está falando de qualquer jurista, qualquer pessoa que trabalha com o direito, de usar, né, algum tipo de elemento visual ou linguagem simples para comunicar a sua ideia com mais eficiência. Mas a pergunta que eu faço é que, uma vez que você falou de vários termos que parecem exigir algum tipo de expertise, né? Gráficos, dominar determinados tipos de conceitos visuais, determinadas metodologias visuais. Para o advogado, eu fico pensando, né, ou para o juiz também, né, que, poxa, eu aprendi a escrever uma petição, eu já sei fazer a petição, já sei fazer a minuta de sentença, eu já escrevo decisões todos os dias. Eu ainda tenho que aprender a fazer gráficos, eu ainda tenho que aprender a fazer visual law. É, hoje em dia, é uma habilidade que deve ser acoplada à atividade do juiz ou deve ser terceirizado? Qual é, assim, pela sua experiência, o jurista ele ganha em dominar ferramentas de visual law, ou pelo contrário, vai ser apenas uma estética para terceiros, né, e não para um uso próprio. Ancora em paro, né? Ainda estou aprendendo. Acredito plenamente nisso e eu acho que é uma das maiores belezas de trabalhar com inovação e tecnologia aplicadas ao direito. A gente tem sempre que aprender coisas novas e fugir do campo jurídico. Pelo menos é assim que eu aplico e sigo aí os meus estudos e a minha carreira, né? Inclusive, agora eu vou tirar o chapéu de advogado e vou colocar de consultor público, né? Que é uma das minhas atribuições. Estou dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, onde eu sou consultor de linguagem simples, esse é oficialmente o meu cargo, não havia nenhuma exigência de formação jurídica. O meu colega que exerce o mesmo cargo não é advogado, ele tem formação em linguística e em programação, além de alguns outros colegas designers, enfim, nós temos um time bem diverso, bem multidisciplinar no Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E aí, voltando para responder diretamente à sua pergunta, é uma habilidade que precisa ser acoplada nos conhecimentos dos magistrados, inclusive, eu entendo que sim. Inclusive, tenho pautado uma agenda de atuação nesse sentido, de sensibilização de magistrados, magistradas no Tribunal de Justiça do Ceará e fora dele, né? Pelo menos entender conceitualmente e a importância de aplicação dessas técnicas, ainda que nós saibamos que a rotina de magistrados é bem atribulada e acaba sendo mais complicado que o juiz operacionalize a aplicação dessas técnicas, mas que ele seja capacitado para entender, para ser sensibilizado sobre essa relevância e o seu time principalmente. Então, lá no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, como é que funciona? Nós, dentro do laboratório de inovação, nós funcionamos como um hub de experimentação. E nós atuamos sob demanda de outras células, de outros gabinetes, de desembargadores, de outras varas, enfim. Então, acontece alguma situação, algum problema que o demandante julga necessária a nossa intervenção inovadora, e a nossa inovação, isso é muito importante, muito além de aplicarmos, de simplificarmos textos, de aplicarmos a metodologia do design thinking, nós estamos lá para fazer inovação baseada em evidência. Então, tudo é pautado em dados. Nós temos levantamento de hipóteses, temos suposições que vão ser comprovadas ou não durante um determinado período com essa observação em dados e metas que são estabelecidas. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de reduzir em 10% o índice de regressão de regimes penais em uma determinada comarca do interior do estado do Ceará. Como eu vou fazer isso? Eu tenho a hipótese de que a comunicação está sendo uma barreira, porque os apenados não estão entendendo quais são os seus deveres de, por exemplo, não poder sair de casa antes de 6h30 da manhã. O cidadão vai 6 horas da manhã comprar o pão e é apreendido pela viatura e regride no seu regime penal. Então, esse é um tipo de situação que nós atuamos e recebemos. Nesse caso específico do regime de regressão, na diminuição das regressões de regime penal, perdão, nós atuamos por demanda do município de Icó, de uma comarca criminal de lá, em que a juíza, sensibilizada pelo tema, embora ela pudesse não saber operacionalizar as técnicas, ela teve uma percepção de que a comunicação, a linguagem, não estava talvez sendo simples o suficiente para que os apenados conseguissem entender os seus deveres e os seus direitos ali em um regime aberto ou um semiaberto. E aí ela nos demandou, enquanto laboratório de inovação do TJCE,
para que nós pudéssemos fazer essa observação e experimentação que foi resolvida ou endereçada, digamos assim, com a aplicação de linguagem simples, que é um conceito extremamente relevante, a gente ainda não chegou nele, mas a linguagem simples que está além do legal design e do visual law, e aplicação gráfica também, de direito visual. A gente fez, Jorge, basicamente panfletos. Foram muito simples, inclusive eu olho para esses panfletos que são de 3 anos atrás, e mudaria tudo Uhum. visualmente falando, porque com a prática nós vamos aprimorando, né, nossas habilidades de design, mas a verdade é que o efeito foi que no nosso período de observação nós reduzimos 98,8% a regressão dos regimes penais por descuido. Ou seja, o cidadão não cometeu um novo crime ou infração penal. Ele simplesmente deixou de beber em praça pública, deixou de retirar a tornozeleira eletrônica por algum descuido, deixou de sair de casa antes das 6 da manhã, enfim, coisas elementares que foram esclarecidas por essa sensibilização e essa empatia. Então, acredito que sim, são conhecimentos, são habilidades que são necessárias de se disseminarem para juízes e para toda a equipe, não só no judiciário, mas fora dele também. Eu concordo 100% e eu vou colocar aqui um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu não sou profissional de design. Eu já fiz curso de apresentação de alto impacto, sei fazer alguns slides, né, com uma certa técnica, mas eu não estudo design de modo profissional. Só que eu acredito que o design ele ajuda, né, o visual law, a aprendizagem visual ajuda pelo menos de duas formas. Eu acho que o Iago ele está focando na principal forma, que é na comunicação, na entrega da informação para uma outra pessoa. Mas tem um aspecto também do visual law que eu gosto muito, que é o consumo próprio, né? Você usar técnicas de design thinking, né, de pensamento em design, para compreender melhor um problema, para conseguir ter mais clareza, para conseguir fazer, por exemplo, uma compreensão melhor de um processo. O meu framework, né, a gente está falando em muitos termos em inglês, mas o meu método de trabalho, né, o meu fluxo de trabalho, geralmente, quando eu vou fazer, por exemplo, uma audiência, começa com eu analisando um processo, né, e essa análise, ela, né, hoje com inteligência artificial, basicamente é um prompt, o prompt Firac Plus, né, que a gente consegue ter uma visão muito clara de todos os elementos necessários para fazer uma audiência. E dentro desse fluxo de trabalho de esclarecimento, uma das coisas que eu mais faço é buscar técnicas de visualização daquele caso. Por exemplo, né, a linha do tempo. Eu quero entender a linha do tempo para entender exatamente a dinâmica. Eu quero fazer um confronto de hipóteses, né, e, portanto, criar tabelas de mapeamento argumentativo, o argumento do autor, o argumento do réu. Eu gosto, né, muitas vezes, quando o caso é mais complexo, eu faço o FIRAC, ele continua complexo e eu peço para ele me explicar em formato de storytelling, que é uma forma de você entender a história do caso com a linguagem mais fluida, né? Que corresponde ao nosso desenho cognitivo, né? Que o ser humano ele foi durante a evolução ele aprendeu a entender problemas por narrativas, né? A narrativa, o storytelling é uma das formas mais eficientes de a gente, de a gente entender um assunto novo, porque o cérebro está programado para ver um sujeito fazendo algo, né, em alguma situação. A cena, que é a base do storytelling, é muito forte do ponto de vista pedagógico, e eu faço análises processuais usando essas técnicas de visualização de storytelling, mapas mentais, e além disso, vem um ponto que eu queria também destacar, que por enquanto você está falando, né, da linguagem simples do storytelling, focando ali num público diferente, né, no público mais simples, no público que não é versado no direito, né, e que vai receber aquela decisão, vai receber aquela ordem, né, como um apenado e assim por diante. Mas eu fico pensando também numa perspectiva de um jurista, um promotor, um delegado, escrevendo para um juiz, ou um advogado escrevendo para um juiz. Em termos de análise probatória, né, o que é que você consegue enxergar de possibilidades de uso, né, como é que a gente poderia, por exemplo, mostrar, né, para um juiz ou para, enfim, dentro de um processo,
os elementos probatórios de um processo usando elementos visuais. Você já teve alguma experiência? Por que que eu digo isso? Porque eu tenho utilizado muita inteligência artificial em análise probatória e uma das ferramentas mais eficientes são os DAGs, que são diagramas acíclicos que a gente faz para estabelecer inferência causal. E a visualização daquilo ali, das possibilidades, é incrível, né? E a máquina está programada para fazer isso, ela faz isso muito bem. Então, a pergunta se dirige assim: quais são as possibilidades que você vê de uso da inteligência artificial para além dessa comunicação simples, como estratégia mesmo, como estratégia do advogado ou do defensor ou do promotor e assim por diante? Jorge, pegando o gancho que você falou e colocando aqui sobre o funcionamento do nosso cérebro é comprovadamente visual, né? As informações são 90% processadas pelo nosso cérebro são visuais. Então, o cérebro processa imagens 60 mil vezes mais rápido do que textos. E a gente, no geral, não tem paciência para ler as coisas, né? Tem alguns estudos que demonstram que usuários de um site passam ali, vão direto na aba que eles querem. 20% das pessoas ali não passam mais do que 15 segundos fazendo alguma navegação em uma plataforma. Então, o nosso cérebro é visual. E isso se aplica para você, enquanto jurista, se comunicar com o destinatário da mensagem, como nós estávamos comentando, mas se aplica também para você, enquanto jurista ou estudioso, para si, como você mencionou, né? O meu cérebro, minha comunicação comigo mesmo também é visual. Então, quando eu estou fazendo anotações, eu sempre me valho de recursos visuais para facilitar aquele entendimento e até mesmo para quando chegue a revisitar aquele conteúdo, esteja mais palatável, não precise ficar lendo textão o tempo todo. Isso, para nós que damos aula, também ajuda bastante, né? Então, a hora de estruturar o conteúdo para mim já é meio que endereçando os slides que vem aí com a aplicação desses elementos visuais. Em relação a, então, considerando isso, que o nosso cérebro é visual, seja para comunicarmos externamente, seja para nós mesmos entendermos aquela comunicação, aquelas informações que estão sendo estabelecidas, é muito válido fazer essa aplicação também de técnicas visuais, desse pensamento do design aplicado ao direito, da aplicação gráfica do direito visual e da linguagem simples também para comprovações, né, para facilitar a análise probatória por parte do julgador. Tem alguns recursos, eu queria até ouvir de você enquanto juiz, quais que já chegaram lá para sua análise, quais que mais chamaram a atenção. Nesse sentido, a minha perspectiva é realmente como advogado, então volto para o outro lado aqui, recoloco o meu chapéu de advogado, embora não trabalhe de maneira contenciosa, sou um advogado consultivo, mas didaticamente eu analiso algumas petições que são feitas em direito visual, né? E algo que eu vejo muito surtindo efeito seria ali linhas do tempo, linhas do tempo para contar, principalmente em casos mais complexos. Nós tivemos um caso no Rio de Janeiro que foi uma aplicação de direito visual feita pelo próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, que contava ali toda a trajetória de mais de 20 anos relacionados a um problema numa linha de metrô. E aí isso foi feito em forma de linha do tempo. Cada trecho ou cada ano tinha os seus comentários com a aplicação da psicologia das cores, ou seja, um trecho que teve mais problema, ele estava no vermelho, porque o vermelho, comprovadamente, ele é uma cor que chama mais atenção, é uma cor que significa advertência ou agitação. O azul para quando o problema vinha sendo resolvido, então fica uma coisa gostosa de se ver, né? É muito melhor do que simplesmente um texto corrido. Uma linha do tempo, tabelas, é, destaque para citações, são alguns recursos bem simples, né, gráficos que não requerem tanta expertise por parte do jurista de Dá para fazer no aplicação. Word, né? Dá para fazer no Word literalmente, né? Dá para fazer no Word. Às vezes até um markdown do próprio WhatsApp você consegue fazer uma citação, quem dirá do ChatGPT ou de outras ferramentas de inteligência artificial. Mas são coisas básicas que fazem uma diferença nessa comunicação. Agora eu queria saber de você, Jorge, como juiz, o Eu que que vou. tem chamado isso a atenção? É interessante, porque você colocando agora, eu lembrei de uma anedota interna que brincadeira, não, não vou colocar como verdade, não contem isso como anedota mesmo, que eu fui juiz de execução fiscal por muito tempo, né? E lá a gente tinha algumas ações que eram de alta complexidade porque envolviam grupos econômicos, de fato, né? Muitas empresas interrelacionadas. E muitas vezes a ação, né, que vinha para desconsiderar a pessoa jurídica era feita pela inteligência da Receita Federal
em que eles usavam organogramas, né, tipos daqueles que aparecem no Fantástico, que é o organograma da organização criminosa, né? E aí fazia os vínculos entre sócios, vínculos entre empresas, aquele sócio era dono dessa, que era dono dessa, que tinha um contador aqui, que era. Você olhava graficamente e dizia, está condenado. Ali já estava provado Olha que só, tinha organização criminosa. Então eu brincava, né? O princípio é, se você consegue fazer um gráfico desse, não tem nem fazer mais nada, né? Não precisa peticionar, porque já está ali fazendo os links perfeito. formais e visualmente para o juiz vê que aquela empresa tem o sócio X, que também tem a outra empresa, e fica mais fácil de entender do que você colocar isso em termos narrativos. Esse é um exemplo. Um outro exemplo foi um gráfico que eu usei quando eu era juiz do TRE, né, que era um pouco de aplicação de jurimetria, mas eu acho que o gráfico ele era mais visualmente interessante, que era um debate sobre fraude à cota de gênero. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas era um gráfico que mostrava claramente quando um partido é, colocava as mulheres numa situação inferior, porque você conseguia ver ali todo o quadro da eleição de um determinado município e, pelo gráfico que eu criei, os homens ficavam em cima com mais votos e as mulheres lá embaixo com 0 voto, 1 voto, 2 votos. E esse gráfico visualmente mostrava claramente ali, né, que aquele partido não investiu suficientemente em campanhas femininas. Então, é a imagem, né, o visual, dando o impacto de dizer, olha, tem alguma coisa de diferente. Está vendo esse partido? Esse partido investiu em mulheres. Está aqui, ó, várias candidatas no topo das pessoas mais votadas, dos candidatos mais votados. Esse aqui não. Esse aqui não investiu, tanto que nenhuma mulher conseguiu nenhum sucesso, nenhum desempenho. Então, são dois exemplos que eu vejo, né, em que a gente pode utilizar a, o Visual Law, né, técnicas de visualização, como instrumento de persuasão também, né, como técnicas de, não de persuasão, porque fica parecendo que está manipulando, né, mas como técnicas de demonstração de uma tese. Né? A tese é essa e está aqui o visual, veja, né, com seus próprios olhos. Eu acho que essa é a lição que fica. Eu me recordei, Jorge, no rumo da nossa conversa, dei até uma pescada aqui, numa pesquisa que obviamente eu não lembrava de todos os dados, mas em 2021 foi feito, sob coordenação do professor Bernardo de Azevedo, um estudo com juízes sobre a aplicação de direito visual, de visual law, né? E aí eu vou pedir licença para ler aqui alguns ia falar outcomes, né? Mas algumas percepções, usando a linguagem simples e evitando estrangeirismo. É, olha, a pesquisa foi feita em alguns estados, né? Foi com a contribuição de 517 juízes. E aí, entre algumas perguntas que foram colocadas, por exemplo, em sua visão, qual o maior problema nas petições atualmente? 73,4% colocaram que seria a argumentação genérica. Em sua visão, o que torna uma petição mais agradável para a leitura e análise? Lembrei da sua fala e por isso eu vim pesquisar aqui. 99,2% colocaram redação objetiva e em segundo lugar vinha boa formatação da peça. Em terceiro lugar, redução de número de páginas. Então, olha só a percepção dos magistrados, né? Você, o participante, já recebeu no seu gabinete petição ou documento com alguns dos seguintes elementos visuais: links, fluxogramas, gráficos, infográficos, QR codes. Link ganhou com 49,1%. Então, aqui a gente volta para a questão de quais são os recursos dentro dessa aplicação gráfica do direito visual. Quais dos elementos a seguir o participante entende que não devem ser usados em petições? Que ganhou com 54,1% são ícones, vulgos bonequinhos, Uhum. né? Os Que emojis. ou emojis ou outros desenhinhos, né? Que se colocam assim, como se fala vulgarmente. 54,1% entenderam que eram recursos não aplicáveis. Em segundo lugar, QR Codes. Tem um pessoal que tem mania de colocar QR Code em petição, às vezes até em publicações mesmo, e esquece a funcionalidade daquela aplicação gráfica. Então, só algumas curiosidades aí vindas dessa pesquisa. E aí, para finalizar, o participante entende que o uso de elementos visuais facilita ou dificulta a análise da petição. 77,9% colocou que facilita desde que usado com moderação. A gente volta para o ponto da É. parcimônia do bom senso. O QR Code, eu vou falar também aqui, e o link também, vou colocar como experiência pessoal, não posso generalizar, mas eu acho que eu me compadeço com a situação desses juízes, porque quando a gente abre uma petição, a gente quer já ter uma visão do caso sem precisar ter um trabalho extra de abrir um novo documento, de fazer uma nova análise. Exatamente. É por isso que muitas vezes, quando vem um documento escaneado, isso é ótimo para o juiz, né? Claro, Exatamente. pressupondo que a pessoa está colocando a cópia exata, né, do documento, porque você não precisa
partir para uma análise de outro documento. Você consegue enxergar, mais uma vez, o visual, né, tendo um poder, de modo claro, né, com um único documento, sem precisar de um clique extra ou, o que é pior, abrir o seu celular para botar o QR Code, né? Nenhum juiz vai querer fazer, né, às vezes, inclusive, para ver um vídeo de uma aula, né, sobre o assunto, né, o que não tem muito sentido. Vamos agora partir para as ferramentas, né? Nós temos aqui um campo fascinante, porque é um campo dinâmico, um campo que muda constantemente, né? Para quem começou lá nos anos 2000 usando o Paint, né? Usando, né, aquelas Paintbrush, né? Eu acho que não é do seu tempo, mas eu usei o Paintbrush na época, e que foi evoluindo, tivemos várias ferramentas novas. Eu ainda sou usuário do PowerPoint e não abro mão por razões que eu vou explicar depois, mas eu queria ouvir, né, de você no estado atual que a gente está, 2025, né, quais são as ferramentas, né, tanto, né, aquelas que usam inteligência artificial, quanto aquelas que são mais específicas do design, sem inteligência artificial, que são recomendadas, que se usa, qual é o propósito de cada uma, qual é o custo, né, se a versão gratuita dá conta do recado. Vamos lá. Bem, é importante colocar desde já uma desmistificação, né, de que não precisa ser um profissional do design para fazer uso dessas ferramentas, ou mesmo para fazer a aplicação em geral de conceitos gráficos ou do direito visual. Ou seja, com o próprio Word, nós comentamos há pouco, com o próprio Word nós já conseguimos nos valer de alguns recursos. Tabela, linha do tempo, fluxograma e por aí vai. Então, muito mais vale o pensamento, a vontade de agir de maneira empática e de se comunicar melhor, e essa diretriz geral vai te guiar, e seja qual for a plataforma que você vai utilizar, do que a ferramenta em si. Obviamente que, por outro lado, a ferramenta ajuda bastante, né? A gente sempre brinca, o Jorge prefere utilizar o PowerPoint, eu já sou muito mais do Canva. O Canva, para mim, resolve visualmente a minha vida em praticamente tudo, pelo menos em termos de aulas. Meus slides são todos feitos lá. Tem uma assinatura Pro, mas por muito tempo fui usuário da assinatura Free, do plano Free, e resolve muita coisa. Então, no Canva, a gente consegue utilizar os elementos, os ícones e diversos outros recursos aí. O Canva ele é uma ferramenta muito acessível para não designers. Então, você consegue fazer aplicações de design sem necessariamente ter o domínio técnico ali da área. Mas além dele, tem o próprio PowerPoint. O Word, nós já comentamos, a ferramenta que praticamente todos os juristas utilizam, ou a sua equivalência, que tem também ali a possibilidade de aplicações visuais. Eu, para organizar ideias, gosto bastante do Figma e do Miro, que são basicamente painéis em que você coloca stickers ou notas, né, que você vai colocando e criando a sua linha do tempo visual, com aplicação de cores diferentes, com diferenciação por blocos também. Então, anotações de reuniões, por exemplo, meu pensamento, aprendi isso com um colega que é designer. A gente normalmente no direito faz anotações em formato de ata. Ele já faz as anotações com stickers, notes, né, com notas ali, bloquinhos, dentro do Miro ou do Figma. E isso, a visualização depois fica extremamente interessante. Nós temos também para fluxograma, né, você usa o Xmind, é isso? Xmind para mapa O mental. Xmind para mapa mental, né? Tem algumas outras ferramentas equivalentes para mapa mental, extremamente interessante para fixação de conteúdo, para explicações em geral, né? Então, tem diversas ferramentas e com inteligência artificial ou não. Para mencionar uma que é específica com IA, a gente pode colocar aqui o Gamma AI, né? Uma ferramenta de geração de slides de maneira automatizada. Particularmente, a gente também comentava, eu não gosto de terceirizar inteiramente a criação visual para a inteligência artificial, porque eu entendo que existe ainda um elemento muito humano e dessas percepções aí de qual seria o melhor ícone, qual seria a melhor cor, mas eu utilizo o Gamma AI como um ponto de partida, digamos assim. Então, gera uma versão inicial que eu vou editando no Canva ou no próprio PowerPoint. Então, é um bom quebra-galho. É bacana. Esse tema é um tema fantástico, né? Porque envolve aquilo que eu comentei, que é o fato de que você tem duplo uso dos recursos visuais. Você tem o uso para o externo, para o público externo, ou seja, eu vou fazer o meu PowerPoint que eu quero dar uma aula e, portanto, os ouvintes da aula, os alunos, né, terão acesso àquela visualização do conteúdo que eu construí.
Mas, muitas vezes, o recurso visual ele tem um propósito de tornar o seu pensamento mais claro. Tem uma frase do Einstein que eu devo essa frase ao meu amigo Fernando Braga, que ele dizia que o meu lápis é mais inteligente do que eu, né? O que o Einstein queria dizer era que quando ele estava no processo de escrita, as ideias deles melhoravam. Ele usava a escrita como não só como algo para expor o seu pensamento, mas como aprimorar, né, o seu pensamento, para aprofundar, tornar mais claro. E eu percebo um pouco isso quando eu estou preparando material de aula, seja mapa mental, que geralmente eu preparo para mim, não para o aluno. Os alunos gostam de mapas mentais, né, mas eu prefiro, eu uso o mapa mental para estruturar o meu pensamento. Ou quando eu uso, quando eu faço um PowerPoint, um slide de apresentação, eu fico pensando, né? Qual é a frase que eu vou colocar, qual é o próximo slide, qual é a conclusão, qual vai ser o gancho inicial para começar a aula. Então, a construção dessa história, né, dentro do slide, ela faz parte do meu processo de organização de pensamento. É por isso que eu já usei o Gama, eu conheço o Gama, é por isso que eu não gosto de usar, porque ele terceiriza essa etapa da Perfeito, clarificação, da perfeito. estruturação de ideias. Mas, claro, se você tiver com pressa, se você já tiver usado, aquilo ali não vai ser algo que vai se repetir, algo que você tem uma apresentação simples para fazer e não precisa ser algo tão elaborado, né? O Gama é uma boa ferramenta, é uma ferramenta que vale a pena realmente conhecer. Eu acho que dos meus alunos do mestrado e tudo mais, o Gama é a ferramenta favorita, porque é a mais prática, né? Ou Eu, mesmo, como havia colocado, perdão, como havia colocado como um ponto de partida, né? como ponto de Então partida. você está sem ideias visuais e utiliza ali para essas Mas explicações. até essas ferramentas que são super práticas, eu vejo um pouco de mau uso, né? Mas é uma falta, talvez uma preguiça mental. Quando eu vejo as apresentações feitas pelo Gama, primeiro que hoje em dia você reconhece fácil que tem uma certa estética Uhum. pausterizada, né? Cheirinho de gama, né? Né? Como tem o cheirinho de GPT, ChatGPT, Exatamente. tem um cheirinho de Gama. E tem um aspecto do Gama que o pessoal que não sabe usar abusa, que é o fato de que ele é redundante. Então, se você pede lá um slide de 10 slides sobre um tema tal, ele vai colocar 4 slides iguais com outras palavras. Uhum. E a pessoa não tira, Uhum. ela mantém os 4 slides. Então, ela fala e quando vê, daqui a 4 slides está falando a mesma coisa que ela falou no outro, só que com outras palavras. Isso me incomoda muito, porque é uma das questões que eu acho que você vai tocar muito no curso, né, no módulo sobre Visual Law, é você respeitar o tempo do leitor, né, Uhum. ou do ouvinte, né. E eu, particularmente, eu fico muito impaciente quando eu vejo uma palestra em que a pessoa está rodando no mesmo assunto e não vai para frente, né. E o Uhum. Gama faz isso. O Gama, eu acho que por conta da IA que ele usa por trás, não sei se é o ChatGPT ou se é o Claude, ele acaba tendo muita redundância, ou o que a Uhum. gente chama nos LLMs, né, verborragia, né, verbosidade, tem muita Uhum. verbosidade. Mas é interessante. E em relação às ferramentas de IA, a gente falou aqui ferramentas de design, mas aquelas, por exemplo, para gerar imagens, para Uhum. gerar ideias, quais são as que você usa? Bem, só para mencionar aí sobre esse seu último comentário, Jorge, isso vem muito de uma metáfora que eu aprendi com você, inclusive, né? Tem muita gente que utiliza a inteligência artificial como muletas e não como asas. Então, essa preguiça mental de não revisar o slide que o Gama gerou vem disso, né? Ah, eu quero fazer uma coisa rápida aqui, vou terceirizar a função, e aí você deixa de utilizar a IA como copiloto, que é o ideal, e utiliza aí como um apoio, né? Ou como um pretenso substituto, né? Que na verdade não é. Isso se aplica para uso textual, para uso visual e para qualquer outra interação humano-inteligência artificial. Mas mencionando algumas ferramentas de IA generativa para geração de imagens, e no momento que nós estamos conversando aqui, é muito engraçado porque a cada mês eu acho que a minha recomendação principal de ferramenta de geração de imagem muda. Atualmente, o que a gente pode mencionar seria pelo menos aí Gemini do Google, com o seu recurso do Nano Banana, que é um nome inclusive bem, bem interessante Bem para legal, dizer no mínimo. Gemini está com resultados absurdamente realistas, assim, com gerações de imagem muito convincentes, muito interessantes. O Google, na realidade, vem investindo em inteligência artificial de maneira bem pesada nos últimos tempos, e o recurso de imagem tem sido surpreendente, posso colocar aqui talvez no último mês. Temos também o Sora, né, que faz parte aí da família ChatGPT, da OpenAI.
Há pouco tempo, alguns meses atrás, eu mencionava também muito o Midjourney, que era uma das minhas favoritas, se não a favorita, mas acredito que o Midjourney acabou ficando um pouquinho atrás nessa corrida, inclusive pelo próprio ChatGPT, que teve incrementado aí na sua versão, salvo engano, foi anterior a 5, né? Que ele teve uma geração de imagens aí potencializada e ficou muito satisfatório com alguns resultados que tem trazido. Então são algumas ferramentas de geração de imagem que não só imagens realistas ou não, ela pode ajudar, inclusive, para a criação de ícones, na iconografia que você vai aplicar numa petição em um documento, um contrato ou um documento jurídico em geral que o seja. Você falou isso aí, a questão do Midjourney. Eu adorava o Ideogram. É um aplicativo que foi um dos Sim, sim. primeiros a gerar texto também. Não era tão bom quanto o do Sora, mas conseguia gerar texto ali, um texto simples, um texto de 3, 4 palavras, ele conseguia fazer. E cheguei a fazer a assinatura anual dele, né? E quando surge o Sora, né? Eu parei de usar, praticamente perdi aí. Não perdi porque, né, ele está lá ainda, né? Mas ele deixou de ser relevante. É interessante, né? Como nesse mundo da IA, as ferramentas excepcionais elas entram em desuso muito Uhum, rápido, né? E aí, portanto, eu gosto também do Gemini. O Gemini, o Google tem evoluído muito e uso muito o Sora, né? Porque, como a gente tinha conversado um pouco antes, o maior uso que eu faço de imagem é para fazer o pano de fundo dos slides. uhum, E para isso, né, quase sempre o Sora, né, traz imagens muito boas. Mas para isso você tem que dominar a técnica de criar prompts para a IA, né? uhum, Criar prompts para geração de imagens. E, na verdade, você não precisa dominar a técnica, você precisa ter os meta-prompts para uhum. criar os prompts, né? E aí eu utilizo alguns meta-prompts que têm gerado resultados muito bons, incríveis, tanto no Sora quanto no Gemini, mas para slides eu tenho preferido, mais o Sora no atual momento. Uhum. Embora para imagens realistas, o Nano Banana, né, hoje ele sem dúvida é a melhor ferramenta. Deixa eu compartilhar uma história engraçada, Jorge, que eu me lembrei agora que a gente está comentando sobre essa evolução das ferramentas. Um dos projetos com os quais eu estou envolvido é ser embaixador de comunidade, ou para ser mais chique, Community Ambassador, né, da Icon Week. A Icon Week é a Wikipédia sobre governança da internet. Então, assim como prega o conhecimento aberto, assim como a Wikipédia em geral, que qualquer pessoa pode colocar qualquer conteúdo, desde que, obviamente, respeite as diretrizes, seja aprovado, etc. A Icon Week é uma plataforma de conhecimento aberto sobre governança da internet. E aí eu fui contratado para prestar uma consultoria enquanto embaixador de comunidade. Meu papel basicamente era estar no encontro da ICANN, que aconteceu em fevereiro em Seattle, nos Estados Unidos. E aí tinha 1.300 pessoas de 127 países, assim, e passava o dia inteiro basicamente vendendo a plataforma. Vendendo entre aspas porque ela é uma ONG, né? Então não tem fins lucrativos. Era mais, olha, dissemine o seu conhecimento, coloque aqui, visite a nossa página, alimente os conteúdos, porque é isso que nos mantém. O que é que isso tem a ver com a geração de imagens? A Icon Week já passou por um período em que ela foi das vacas gordas, como a gente dizia, já foi patrocinada por Google, por Microsoft, então ela tinha muitos recursos há alguns anos atrás. Esse ano não tá assim nesse período de tanta gordura. E nessas participações anteriores, quando tinha mais recursos, elas contratavam um caricaturista. O caricaturista ficava lá ao lado dos expositores do stand e fazia os desenhos que iam ser colocados como a segunda foto do perfil da pessoa, como na Wikipédia. Na Wikipédia, o perfil de alguém tem a No sua foto. Conjur também tem isso. É, No Conjur, exato, né? exatamente, como no Conjur. Então, as pessoas iam criar suas contas, alimentar conteúdos, motivadas por ter a sua caricatura personalizada ali por aquele profissional que estava no evento. E tinha essa questão da exclusividade, né? Só quem ia no stand do evento que estava acontecendo que recebia a sua caricatura. Pois bem, eu fui de outro tempo de Icon Week, fui para esse evento e estava numa configuração super enxuta, tinha 3 pessoas só, todos expositores, nenhum caricaturista. E várias pessoas chegaram no stand para dizer: cadê minha caricatura? Quero fazer, quero atualizar a minha, do pessoal que já tinha esse conhecimento. E aí eu disse: bem, ninguém me deu essa ideia. À época, estávamos ali, salvo engano, com o ChatGPT 4. E eu disse: deixa eu fazer aqui algumas tentativas de replicar esse modelo, esse Fazer estilo a engenharia reversa para poder pegar o prompt e gerar a Exato. imagem, né? Na verdade, eu estava tentando.
eu imputei várias caricaturas que foram feitas pelo caricaturista, de verdade, né? A pessoa que criou aquilo. Que ele não saiba, né? Não deu certo, então acabou. Coloquei lá e tentei, fiz alguns testes com algumas ferramentas. Eu fiquei muito decepcionado, inclusive, com o ChatGPT. E os resultados não foram satisfatórios, assim. Não foi. Hoje provavelmente já conseguiria fazer. Era isso que eu ia falar. É. 20 dias depois foi quando o ChatGPT deu esse glow up, esse incremento na sua geração de imagens. E eu, com um prompt muito mais simples, eu quebrei a cabeça para fazer um prompt que fosse poderoso e não tinha surtido efeito ali para gerar a caricatura das pessoas no momento do evento. Mas hoje, com um prompt muito mais simples, ele gera uma caricatura muito Boa. satisfatória, muito boa mesmo. Então, assim, para ilustrar com essa história interessante, né, engraçada, como realmente as ferramentas elas se potencializam e mudam a configuração de qual é melhor e do que é capaz de fazer cada uma É, muito rapidamente. é interessante, esse é um dos pontos que a gente vai levar também para a discussão na pós, né? Que é a discussão sobre uso ético, proteção de direitos autorais e tudo mais. Porque eu tenho feito também alguns experimentos de engenharia reversa para pegar algumas obras de alguns artistas que eu Uhum, gosto e fazer com que a máquina aprenda a fazer imagens naquele estilo, né? E a máquina tem aprendido muito, né? uhum. O Sora, o Nano Banana, consegue realmente fazer simulações ou imitações, não é cópia, né? É criar uma obra nova com aquele Isso, estilo, inspirado, né? inspirado de modo extremamente eficiente e incrível. Isso. Para entrar aqui no nosso rumo final da nossa conversa, que está muito, muito interessante, e teríamos muito mais para falar, né? E ainda teremos outras oportunidades, agora que o Iago está, né, como parte aqui do time da Ancora Imparo e da superaprendizagem. Essa última pergunta ela é um pouco mais especulativa. Na verdade, é algo que eu tenho pensado bastante, que vai alterar completamente a nossa forma de se comunicar, porque hoje boa parte da atividade jurídica, das tarefas jurídicas, estão sendo realizadas por inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial ela ajuda a gente a criar, né, modelos, textos, né, produtos, ideias, mas também ela consome, né, para fazer análises, para fazer resumos, para fazer relatórios, e, portanto, ela também é destinatária do produto que a gente está publicando, que a gente está colocando no processo, por exemplo. E a minha dúvida, a minha questão aqui, a minha especulação, provocação, na verdade, considerando que a IA vai passar a ser a leitora principal dos documentos jurídicos, como é que a gente vai usar técnicas visuais de comunicação visual para se comunicar visualmente com a IA? Você já pensou sobre isso? Sobre qual vai ser o futuro do Visual Law em um mundo em que a IA é o principal consumidor do texto? É, inclusive, meio paradoxal, né? A gente tem que, à medida que a IA compreende cada vez melhor a comunicação humana, a gente também tem que dominar, inclusive, uma comunicação visual para a IA. Né? Para falar a verdade, Jorge, a primeira vez que eu parei para refletir sobre isso foi quando nós conversamos num papo anterior, de não é simplesmente engenharia de prompt, é engenharia de prompt para gerações visuais, que é diferente, é mais específica, né? E a gente ativa aí outros mecanismos, outros tipos de output vindos da máquina. Não tenho respostas fechadas quanto a isso. Na verdade, realmente são várias especulações. Eu continuo acreditando que, obviamente, a comunicação e o domínio por nossa parte, nós usuários, das técnicas, dos conceitos, e da boa forma de estruturar e de repassar essas técnicas e conceitos em instrução, em prompt para a máquina, é imprescindível, são imprescindíveis, mas como fazê-lo é um desafio, até porque, dada essa volatilidade ou essa mudança constante da qualidade das entregas de imagem, de qual plataforma a gente vai utilizar, de quais recursos elas estão ativando, é bem difícil de É, predizer, né? A questão de leitura de imagens no meio de documentos, então. são muitas coisas, porque tanto é o texto quanto a imagem e o quanto a IA vai conseguir processar o texto e a São imagem que está várias lá questões, né? dentro. Hoje, os modelos mais robustos, e aí eu me refiro especificamente a Gemini, Claude, ChatGPT, ele já tem mecanismo de leitura de PDF em que ele consegue ler o texto e a imagem correspondente que está lá, Que mas por muito tempo foi uma foi uma barreira, barreira. né? Né? Inclusive a leitura de OCR, né? Isso. De documentos digitalizados. Uhum. Hoje já está mais tranquilo isso, apesar do que cai qualidade. Né? Quando Sim. você coloca imagem junto com texto, Uhum.
O poder computacional para fazer a leitura da imagem é muito mais pesado do que a da leitura do texto. Então, para a máquina, é melhor escrever texto do que colocar imagens. E aí é uma dica que eu sempre dou, e já dava há mais tempo, que uma vez que a IA vai ser uma coleitora dos textos produzidos por nós do direito, é sempre interessante você pensar em como ela vai receber essa informação. Conhecendo como a IA funciona, Uhum. conhecendo os seus viés, conhecendo suas ferramentas, você consegue se comunicar melhor com a máquina. Um exemplo bem claro, já que ela tem dificuldade de fazer leitura de imagem, eh, a a ela consegue fazer a leitura, mas ela vai ter que ativar uma ferramenta externa e você não pode ter uma certeza se aquele modelo específico vai ter essa ferramenta. Uhum. Então, uma forma de minimizar esse problema é você fazer a descrição da imagem, né. Então, se Uhum. você, escaneou um documento, colocou na petição, uma descrição seria uma solução. Outra, a IA hoje em dia ela consegue fazer leitura de tabela mesmo desestruturada, né. Eu não sei se você já fez esse teste, Uhum. você pega copia uma página da internet, por exemplo, da Amazon, e joga lá dentro, organiza essa tabela para mim. Ela consegue organizar perfeitamente, é impressionante a capacidade que ela tem de estruturar a informação, ou seja, em princípio você não precisa estruturar a informação para a IA. No entanto, ela facilita a vida dela se você der a formatação, a tabela estruturada. Isso eu acho que em petições que usam muito legal design em termos Uhum. posições de tabelas, que não fiquem organizadas num documento de um modo mais linear, digamos assim, pode gerar problema para IA, né? Então, uma dica que eu também daria é quando for incluir elementos visuais, tabelas, linha do tempo, colocar de modo que, que não fique desestruturado se o texto entrar, né, na análise da IA. Tem muitas dicasinhas interessantes que a gente pode colocar, mas eu acho que é um novo mundo. Na verdade, o que está acontecendo hoje, viu, Iago, é que é algo que eu já falo, né, já falo há algum tempo também, que cada vez mais as máquinas elas vão ser as consumidoras do conteúdo que existe na internet. Então, hoje em dia, você pede uma dica de um hotel ou de um restaurante, né? Me dê uma dica de restaurante em Fortaleza. Você não vai mais no Google e fica procurando. Você coloca na IA e a IA vai dar uma lista. E o ranking que a IA utiliza é diferente daquela que o Google utiliza, ela tem uma lógica própria. Nós ainda não sabemos ainda como levar o produto, por exemplo, para a Exato. IA, né? Como fazer com que a IA preste atenção, né, Uhum. naquela informação. E esse é um dos desafios. E aí, só para chegar aqui numa outra especulação que eu estava pensando, isso é recente, nos últimos nas últimas semanas, últimos meses, tem surgido muitas novidades no campo da IA, como sempre, né? Não para de surgir, mas no mundo da codificação, né? Do código, do uso da IA para a elaboração de códigos, é onde eu vejo que está evoluindo mais rápido, né? Até porque essas empresas, como o Claude, a Anthropic, né? Que criou o Claude, a OpenAI que criou o ChatGPT, o próprio Google, elas usam a IA para fazer os seus códigos. Então, estão desenvolvendo ferramentas para melhorar os seus códigos. E a lógica dos códigos, eu acredito que vai ser o futuro da forma como nós vamos se comunicar com máquinas. Não é que a gente vai programar, não precisa mais programar, mas o que é que o pessoal faz da IA? É como se criasse uma pasta em que nessa pasta você tem informações relevantes, é o que a gente chama de curadoria do contexto, Uhum. ou engenharia de contexto. Você vai criar todas as informações relevantes para gerar o produto, a informação a partir dali. Então, ao invés de você dar para o juiz a petição, você vai dar para o juiz essa pasta com as informações relevantes para que o juiz se comunique usando o IA, né, com essa documentação que você vai anexar, geralmente em formato Markdown, né, Uhum. quase todas as ferramentas usam essa pastazinha que eles colocam lá com MD, né, formato Markdown, e a nossa comunicação vai ser fazendo perguntas em que a máquina vai consultar esses documentos para dar a resposta. Então, eu imagino que no futuro, ao invés de você colocar um monte de petição ali, né, documentos e tal, você vai colocar o MD, né, Uhum. os vários arquivos, pedidos, argumentos, leis relevantes, provas relevantes, elementos relevantes, e a partir daí o papel do juiz vai ser se comunicar usando o interface de IA
com essa informação. Então, ao invés de eu baixar o processo para ler o processo, eu vou ter como conversar com o processo. E essa organização do documento, eu imagino, vai ser a petição do futuro. A petição do futuro não vai ser uma petição, né? Vai ser um documento que pode ter, inclusive, templates Uhum. de Visual Law, porque, por exemplo, aqui é onde entra a sacada também do pessoal da codificação. Hoje, ferramentas como o Claude já geram outputs, saídas, né, em formato PDF, em formato estruturado, em formato organizado, Uhum. com elementos visuais. Se você der um template, ele cria, né, a saída naquele formato. Então, o advogado pode criar nesse banco um template de saída. Porque se o advogado, se o juiz pedir, eu quero análise FIRAC desse processo, vai sair num formato visualmente agradável, que o juiz vai, poxa, entendi aqui o caso, tem essa tabelinha, gostei disso daqui. Então, é uma forma que eu vejo do futuro da comunicação jurídica. Você vai fazer petições, você vai fazer documentos, argumentos, é, é, inventário de provas, mas ao invés de colocar isso numa petição pronta para o juiz ler, você vai colocar isso numa base de dados que a IA vai ler e conversar com o juiz vai se comunicar através disso. É isso que eu estava visualizando, muito pelo futuro que eu vi desse novo mundo que é o desenvolvimento das ferramentas de codificação. É claro que as ferramentas de codificação, elas têm uma plataforma menos amistosa para quem não programa, mas você conseguiria desenhar uma plataforma melhor, inclusive usando técnicas de design, para um usuário leigo conseguir Uhum. conversar com o processo sem precisar ter essa, é, Essa habilidade, né? essa visão mais, esse design mais hostil que é da programação. Mas eu imagino que seja isso. O papel do advogado, cada vez mais, vai ser o curador do conhecimento a ser colocado no processo, como Uhum. já é hoje. Sim. Né? Hoje, o que é que o advogado faz? Né? Não imagino, né? Eu não sou advogado, mas imagino que o advogado, ao conversar com o cliente, vai indicar quais são os documentos relevantes, vai conversar com o cliente para obter os fatos relevantes, vai colocar tudo isso numa petição, vai colocar os documentos depois numa pasta e vai entregar para o juiz. Qual é a diferença? É que a partir de agora a gente vai estruturar isso para que a máquina faça essa comunicação disso que o advogado fez a seleção, né, para que o juiz ou né, o outro advogado tenha acesso a esse material. É algo que é muito especulativo ainda, mas eu acredito que em breve a gente vai estar caminhando para algo parecido. Olha, faz muito sentido para mim. Eu não vou ser ousado a esse ponto. Para mim, como profissional da inovação e da tecnologia, uma coisa que eu não faço é duvidar de teses ou de suposições aí para o que vem aí. O futuro é muito incerto, mas a gente consegue, a partir de alguns movimentos que nós temos acompanhado, né, sobretudo da inteligência artificial generativa, conseguir prever alguns cenários, embora isso possa ser que nada disso se concretize É, ou seja tudo diferente. Eu só não duvido. Mas o que me veio de insight enquanto você colocava essa sua visão, Jorge, foi, curiosamente, nós estamos falando de evoluções de plataformas e do futuro da comunicação, mas isso tem tudo a ver com o que nós começamos esse podcast falando, que foi a habilidade de se comunicar com quem recebe a comunicação. Se colocar no lugar do destinatário da mensagem. Mas olha que maluco. Agora quem é destinatário da mensagem vai ser a inteligência artificial. Não é mais o cliente, não é mais o juiz, ou vai ser também a a inteligência. inteligência artificial. E aí o bom senso e as técnicas e a forma de estruturar aquela comunicação tem que ser adaptada. É muito interessante. Eu queria É, colocar essa reflexão que me veio agora. Continua aí o exercício de empatia sendo necessário. é verdade. A dúvida é saber se a máquina precisa da Dessa simpatia, empatia porque ela, toda. ela é capaz de perceber cada vez mais, né? É impressionante como ela tem evoluído. Mas maravilhosa essa conversa. Eu acredito que a gente teria aqui muito, muito mais campo para falar. Eu tenho um monte de anotação aqui ainda para Eu continuar. também, mas foi fluindo. Mas vamos Boa. ter outras oportunidades, né? Inclusive, o Iago vai gravar agora o módulo de Design Law com inteligência artificial generativa para nossa pós-graduação de inteligência artificial generativa no direito. E tenho certeza que a gente ainda vai ter muita oportunidade aí para continuar esse diálogo, né? É um campo que muda toda semana, tem novidade, e, portanto, né, vamos continuar aqui o nosso papo em outra oportunidade. Era isso, muito obrigado por terem acompanhado. Se quiser deixar uma palavra final, Iago, a palavra é com você aí para agradecimentos finais e
Primeiro eu queria agradecer novamente a você, Jorge, pelo convite. Você sabe de toda a minha admiração por você profissional e pessoalmente, então é muito satisfatório, uma honra muito grande estar agora trabalhando ao seu lado nesse projeto incrível que já admiro. Fui aluno de uma das primeiras versões do curso de escrita jurídica com ChatGPT, à época ainda, e ver a evolução do superaprendizagem hoje de Ancore Imparo, e não só acompanhar isso, mas agora estar de perto é uma honra, é um privilégio, e assim que eu gostaria de agradecer a você e a toda a equipe. Agradecer também a quem nos acompanhou até agora, aos nossos alunos e alunas da pós-graduação, deixar esse recado de que a gente tinha muita coisa para falar, não coube aqui, mas vai ter bastante espaço, né, no módulo de Legal Design, Visual Law e Linguagem Simples com inteligência artificial. Tem muitas reflexões e muita técnica para ser colocada, muita tradução de talvez alguns conceitos que nós fomos pensando aqui, falando sobre, muito de forma superficial. A gente vai aprofundar isso, quem sabe até em outros produtos, né, que possam vir aí, além da pós-graduação relacionados a isso. E o recado que eu queria deixar para quem nos acompanha é uma frase que eu gosto sempre de encerrar e começar as minhas intervenções relacionadas a isso. O futuro já é agora. Né? Então não tem mais o que se falar em tendências em relação à inteligência artificial, inclusive aliadas às técnicas relacionadas ao legal design. O futuro já é agora, cabe a nós, enquanto profissionais do direito, para nos diferenciarmos e acompanharmos essa evolução, dominar essas técnicas e esses conhecimentos, e essa é a nossa proposta aqui na Anchor Imparo. Muito obrigado. Até mais, pessoal, e até a próxima.